Sala de comando a Ethergazer. Holder entrega as informações sobre as indústrias Spellgate para o administrador e se despede. Mimir conta a história das indústrias Spellgate, que prosperaram através das gerações, e diz que na superfície tudo parece normal. Porém, 3 anos atrás, um grande incidente envolvendo mechas que perderam o controle aconteceu. Eles atacavam pessoas e destruíam tudo à frente. 2 anos após isso, novos mechas ainda mais avançados foram lançados, fazendo as pessoas esquecerem o incidente anterior. Os novos mechas aumentaram em muito a popularidade de Eugênio, que foi chamado de o Leão de New Hansa. Bertrand e Osiris planejam estratégia e derrotam o líder dos guardas de segurança. O interrogatório continua, mas então Olen aparece. Shu diz que é da diretoria suprema e caso ele se entregue, sua punição pode ser diminuída. Olen diz não temer a diretoria suprema que é afiliada a Korg, e que futuramente eles irão destruir a Korg e ser chamados de heróis. Na sala de comando das indústrias de Spellgate, Ethan e Zero One conversam. Ethan diz que eles foram descobertos, e que Ethan foi chantageado para tornar as negociações mais baratas. Ethan diz que ele foi descoberto, mas as pesquisas geraram frutos. As modificações as de Zero One não causaram os mesmos efeitos a eles que acontecem com mechas enlouquecidos que atacam as pessoas. Ele diz que é bom. Zero One pergunta a Ethan se ele já havia esquecido seu objetivo original. Ele diz que não. Eugene estava em uma das salas de comando reprogramando a inteligência artificial e dando total autoridade para si mesmo. Novik pergunta para Eugênio o que ele ainda faz ali, pois deveria estar providenciando a transferência dos mechas à GI, e sabe o que vai acontecer caso descubram isso. Eugênio se irrita com Novik e diz que sabe que ele é uma IA criada para espionar, e pede para que Ralphas lide com ele. Porém a situação se vira totalmente contra Eugênio. Ralphas e Novik estavam em acordo, e Ralphas nunca foi de fato uma IA. Então Eugênio é morto. Bertrand, Shu e Osiris derrotam o Mecha que Olen havia trazido. Bertrand diz que esse cara era muito mais poderoso que os outros. Osiris pergunta onde conseguiram esse Mecha. Ele diz que vieram em um caminhão que Ethan descarregou. Olen fica puro e pergunta por que o guarda está dando com a língua nos dentes. A batalha entre Olen e Bertrand começa. Olen é derrotado e diz que vai levá-los até Ethan. E revela também algumas informações, enquanto aproveita a distração para usar uma bomba de som e desaparecer, enquanto deixa alguns mestres para atrasarem o grupo. O grupo acaba se encontrando com Jory e descobrem que ele se tratava de um informante secreto. Shu diz que se o seu palpite estiver correto, Jory é um funcionário aposentado há 3 anos. Shu pergunta se ele sabe o que aconteceu aqui. Os mechas se recuperam muito mais rápido do que o previsto e partem para o ataque. A batalha se inicia, os mechas são derrotados facilmente. Jory fica impressionado e pergunta quem diabos são essas pessoas. Bertrand diz que são de Ethergazer. Osiris questiona novamente Jory, perguntando se ele sabe sobre o que está acontecendo naquele lugar. Ele diz que 3 anos atrás, para desfazer o incidente das indústrias Spellgate, Eugênio fez um acordo com uma organização suspeita e recebeu assistência técnica. Com o tempo, o trabalho manual foi gradualmente diminuindo, assim causando várias demissões em massas. O projeto também era oculto, então Eugênio não desejava que muitas pessoas estivessem pesquisando sobre isso. Osiris pergunta se essa tecnologia seria o motivo para os mestres estarem atacando as pessoas. Jolin diz que notou isso há 1 ano e Eugênio deveria ter notado a mais. Foi inserido algo terrível nos mechas. Energia de Visbens. Mimir diz que durante esses 3 anos não houveram mais rumores de produtos defeituosos. Jolin diz que melhorias foram feitas, então isso foi inesperado. Shu pergunta o que eles sabiam. Shu pergunta o que ele sabia sobre as pessoas dessa organização. Jolin diz que é o Eugênio que realmente falava com eles, mas o nome do seu representante era Novik. Shu pergunta onde Novik está agora e Jolin diz que está no subsolo.
O grupo então decide se dirigir ao subsolo. Bertrand diz que ali realmente parece com uma base. Oren diz que realmente eles foram encontrados e que o subestimou, mas que deveriam dar o fora dali se não quiserem sofrer. Mas é zoado por Osiris, que diz que foi ele que fugiu da última vez. Bertrand parte para o ataque, porém mais uma pessoa aparece, uma mulher de cabelos castanhos claros. Seu nome é Zero One. Zero One diz que elas são mais rápidas do que o normal, e Onen diz que é óbvio. Caso contrário, ele não seria derrotado. Zero One diz que ele é burro, então não seria surpresa perder para humanos ordinários. Então eles começam a discutir. Shu diz que Zero One não está usando uma armadura, aquilo é seu corpo. Foi modificado. É por isso, que os Iron Shields, que na tradução são Filhos de Ferro, tem esse nome, porque eles literalmente são ciborgues, parte robótica. Zero One diz para que eles vão embora, mas eles dizem que não irão. Então a batalha começa. Eles começam a brigar novamente, e Shu diz que foram derrotados, para sumirem do caminho e os deixarem acessar os níveis inferiores. Mas é então que Ethan aparece. Oren diz que esses caras são durões, para tomar cuidado com eles. Ethan o repreende, dizendo para ter boas maneiras, que não são caras, e sim lindas senhoras, e se apresenta como o líder do Iron Shield. E assim se acaba o capítulo 2. Baldur está na sala de comando das indústrias Spellgate. Ela diz para o administrador que existem 4.000 unidades mecha na área. O administrador diz que a situação ficaria fora de controle se todos eles fossem ativados. Baldur decide tentar ir até níveis ainda mais profundos para descobrir os segredos da instalação. Nos níveis mais inferiores das indústrias Spellgate, nós voltamos um pouco no tempo, antes de Ethan se encontrar com o grupo de Bertrand. Ethan diz que essa bagunça fará a Korg chegar até lá. Entretanto, todos os preparativos de evacuação já foram feitos há muito tempo atrás. Modificação estrutural. Comandar a energia bem. Legiões de mecha AGI. Então é com isso que estão mexendo? Estão brincando com fogo. Ralphas pergunta a Ethan se ele roubou a chave de acesso. Ele diz que pegou apenas emprestado, e pergunta a Ralphas até quando ele continuaria com a farsa de ser uma IA. Ralphas diz que Ethan já deveria saber, pois leu tudo sobre isso. Ethan pergunta se ele iria silenciá-lo. Ralphas diz que Ethan parece muito seguro de sua força. A conversa continua e Ethan pergunta o que Ralphas quer para que os deixe em paz. Então o flashback termina. De volta no tempo presente, Ethan se apresenta ao grupo. Todos os membros do grupo esboçam uma reação estranha, dizendo que ele não era como imaginavam. Zero One pergunta por que Ethan retornou. Ele diz que houve uma mudança no acordo deles. Onley diz para Ethan para que ele se junte a eles para dar uma lição nos intrusos. Ethan diz que já falou inúmeras vezes para Onley abandonar seus hábitos da favela, e que agora eles são profissionais e precisam dar atenção à maneira como falam. Ethan diz que saber por que o grupo de Bertrand está ali, mas suas perspectivas diferem e ele não pode deixá-los passar. Ethan diz que eles estão na arena de luta de base, e que de onde ele vem, duas facções distintas usam esse lugar para batalhar e decidir suas diferenças. É uma favela em que ninguém interfere nos combates dos outros, então as disputas são tratadas desta forma. Todo o álcool e dinheiro é apostado, até que uma das partes não possa mais ficar de pé. Eles aceitam o desafio ou vão fugir. Shu diz que então farão do jeito dele. Os soldados dizem que antes de enfrentar Ethan, devem passar por eles. Os guardas são derrotados. Ethan diz que agora é a vez dele, e que se eles o derrotassem, eles deixariam passar. Osiris diz que isso soa totalmente falso, e a batalha começa. Ethan está em vantagem, mas então ele de repente diz que está com dor nas costas, e manda todos evacuarem. Bertrand pergunta se não deveria segui-los, mas Shu diz que o assunto dos mechas é mais importante. Shu diz que eles precisam de um password. A próxima tentativa será a última, e se mais um erro acontecer, o sistema será congelado. O administrador pergunta a Mimir se ele pode hackear. Ele diz que demoraria 10 minutos. Shu diz que eles não têm muito tempo, então simplesmente do nada a porta se abre. Foi Baldur, e já havia conseguido hackear algumas coisas.
Então o foco muda para a missão de Apollo e Zenkibo. Apollo diz que o administrador deveria ter entrado em contato. Zenkibo diz que ela está lá, então não há nada com que se preocupar. Apollo diz que talvez eles desistiram deles. Então eles se encontram com Sobek. Zenkibo ataca de surpresa e Sobek diz que é cortesia se apresentar. Zenkibo continua atirando e diz que os tiros não acertam, mesmo ele estando perto. Apollo diz que ele não se parece com uma pessoa normal. Sobek diz que provavelmente já os encontrou antes, e que foram eles que roubaram os mechas, fazendo o chefe dar uma bronca nele. Então ele parte para o ataque. Zenkibo é acertada. Apollo diz que Sobek tem uma chave de acesso e poder divino. Zenkibo completa dizendo que se ele é um modificador, então por que ele não luta contra os bens? Apollo diz que existem casos em que os modificadores não sabem sobre sua missão quando despertam seus poderes, e que com certeza Sobek se enquadraria nessa categoria. Sobek diz que cortará eles em pedaços e mostrará o quanto ele é incrível. Apollo diz que também há problemas com a personalidade dele, e que é uma situação problemática. O foco muda para a sala de comando das indústrias Spellgate. Baldur está lendo os arquivos, que dizem que para criar uma fortaleza com 10.000 mechas, que deveriam ser produzidos em 2 anos. Então Kitan aparece. Os guardas perguntam o que ele faz ali, já que pediu para evacuar. Ele diz que ainda tem coisas para resolver, e pergunta por que eles estão ali. Eles dizem que ainda não terminaram. Kitan manda que evacuem imediatamente. O soldado diz que se venderem isso, eles poderiam conseguir 50.000. Kitan diz que eles realmente estavam colocando dinheiro acima de suas vidas. Ele pede para que repitam o valor, então ele manda que retirem esta caixa também. Baldur estava observando tudo escondido. Halfas diz que achou que Kitan não se atreveria a voltar, e que disse para que ele bloqueasse os intrusos. Ele diz que só concordou em segurá-los por um tempo e não lutar até a morte. Ele diz que as garotas estão vindo para cá e que testou a força delas, e que não há chances de as deter se eles não cooperarem. Halfas diz que vai cooperar, mas antes ele deve eliminar o rato na sala primeiro. Ethan diz que Baldur não estava entre o grupo de antes, e que ele iria fingir que não viu nada, mas Halfas também anotou. Baldur diz que não tem intenção de lutar e tenta fugir. O ponto de vista muda para Rolo, que recebe uma mensagem, que diz que o presente foi entregue a tempo, mas ela se questiona sobre onde Baldur está. Voltamos para a batalha entre Ethan e Baldur. Baldur diz que as habilidades de Ethan estão muito acima da média, se isso é por causa do seu corpo. Ethan pergunta se Baldur quer saber mais sobre seu corpo. Ethan diz que ele nem se lembra quem o modificou, e que o preço a se pagar para ter esse corpo foi extremamente caro. Baldur diz que a Aethergazer tem os maiores pesquisadores, e que poderiam o ajudar a encontrar o que ele quer. Ethan diz que parece atrativo, e que é uma pena que Onen disse que ela trabalha para a Korg, e que eles nunca se envolveriam com a Korg. E ao contrário também nunca aconteceria. Caso a Korg descobrisse sobre eles, os eliminariam imediatamente. Baldur continua tentando enrolar Ethan, então Shu aparece atacando Ethan de surpresa. Vertande diz que muitos mestres os perseguiam, mas que chegaram a tempo. Baldur diz que chegaram a tempo porra nenhuma, que ela quase morreu. Ethan sobrevive mesmo após ter sido atacado no peito por uma chave de acesso. Ele diz que não é uma maneira elegante de se cumprimentar alguém. Halfas diz para que Ethan lide com eles agora, então ele poupará a vida de seus subordinados. Baldur diz que Halfas está por trás de tudo e que mais tarde revelará tudo. A terceira batalha contra Ethan se inicia. Ethan pergunta se esquivar era tudo que a Aethergazer sabia fazer. Halfas diz para que Ethan não pegue leve com eles. Ele diz que eles são muito escorregadios. No próximo ataque, o painel é destruído e a conexão com Halfas cai. Ethan diz que o Halfas ainda deve achar que eles estão brigando, e que todos eles têm mais o que fazer, então devem encerrar ali. Zero One aparece e diz que todos foram evacuados. Vertande quer perseguir Ethan, mas Baldur diz que ele está certo, que eles têm outras coisas para resolver. Então Ethan se despede, e assim termina o capítulo 3.